aí pessoal, aqui é o Caio Cunha. Como prometido, a gente está numa reunião, num bate-papo aqui sobre reforma política, um tema que até então tem sido motivo de muitas discussões, de muitas desavenças até. Então, na verdade, a gente quer simplificar o tema e trazer alguns pontos de uma forma mais democrática, que você participe, que você mande a sua opinião, que você mande a sua pergunta. E eu estou aqui, antes de mais nada, queria agradecer a presença do professor e sociólogo Afonso Pola, um amigo especial que muito tem colaborado para a construção política aqui da nossa cidade, e a Bianca Colepículo, que é da cidade, nossa vizinha aqui de Guararema, que tem feito um excelente trabalho aqui pela ADRAT, né, a Agência de Desenvolvimento do Alto Tietê. Eu, antes de mais nada, da gente abordar o tema, a gente vai começar com ele se apresentando. Por favor, professor Afonso Pola. Bom, boa noite a todos, boa noite Bianca, boa noite Caio. Para mim é uma satisfação muito grande participar desse debate, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de debater. Eu acho que o debate ele tem uma importância muito grande para formar uma consciência crítica sobre determinados pontos. E a questão da reforma política hoje é algo absolutamente essencial que seja discutido, mas mais do que seja discutido, é algo absolutamente essencial para o nosso país, né? Nós vivemos aí há muito tempo, há várias décadas, acompanhando um desenvolvimento da política que muitas vezes aborrece a sociedade, né? São muitos os escândalos, são muitos os problemas no âmbito da política, mas é sempre importante afirmar que a política é algo essencial para a sociedade, né? A democracia é o melhor sistema político e não existe democracia sem atividade política, e não existe democracia e atividade política sem os partidos políticos. Então nós precisamos usar esse momento e essa ação de discussão sobre a reforma política para pensar como que nós podemos melhorar essas relações para que a sociedade brasileira ela possa avançar no sentido de consolidar a democracia, que no nosso caso ela é ainda incipiente, né? Nós somos um país com uma história de interrupção da democracia intercalada por períodos de autoritarismo, e isso atrasa o processo de afirmação desse sistema de governo, né? Então eu acho que esse momento, essa oportunidade de discutir, debater, pensar no que pode ser melhorado no âmbito da política para que a sociedade brasileira possa se desenvolver de forma principalmente sustentável, é algo absolutamente primordial. Maravilha. Bianca, você. Bom, boa noite. Antes de mais nada, eu fico muito satisfeita de ter a chance de participar de um debate sobre reforma política, porque eu considero que há pouquinho tempo atrás, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, era um tema que praticamente não existia em pauta, né? Eu acho que o tema ele é um efeito colateral bom da crise que a gente está vivendo. Então, com as manifestações de junho do ano passado, com todos os escândalos que explodiram, né, que deixaram talvez de serem cobertos, porque eu acho que sempre existiram, pelo menos colocou em pauta na sociedade, né, fora do meio político, fora da academia, a questão da necessidade da reforma. A ADRAT, como agência de desenvolvimento regional, que eu estou na presidência, de maio do ano passado até maio do ano que vem, ela trouxe muito essa questão do governo cidadão, né, dos movimentos das cidades sustentáveis, que aí traz toda a questão da participação do cidadão no município na gestão. E aí eu vejo isso crescendo, né? Começou 4 anos atrás ou 6 anos atrás, por exemplo, essa questão das cidades sustentáveis, e aí de repente 1 mês atrás a gente estava em Brasília e isso virou um tema de um congresso.
Então eu fico contente de cada vez mais a questão está se espalhando e tomando a população, tomando a sociedade civil, e eu acho que é assim que a gente começa, já começou a reforma, né? A gente só está debatendo agora qual que é o caminho dela. Verdade. Bom, uma coisa que na verdade ele me assusta até um pouco é que na verdade a reforma política ela tem sido discutida já faz um grande tempo, né? Meio que há anos, mas por conta do momento e de um cenário preocupante, né, político e econômico no Brasil, isso veio até se acelerar, né? A gente sentiu isso, né, já nas eleições, né, do ano passado, onde começou-se a colocar em pauta a reforma política. Então eu vejo que às vezes meio que a classe política ela se sente numa necessidade de dar uma resposta, né? Uma resposta, poxa, eu vou fazer alguma coisa para acalmar os ânimos da população. E é isso que me assusta na verdade, mas porque o que vai ser feito muito em cima da hora, é uma dúvida que eu tenho. Será que isso está sendo, né, bem abordado? Será que efetivamente a população ela está participando dessa construção das novas regras, ou mais uma vez é uma mera espectadora meio que refém de decisões que acontecem lá em Brasília? Né? O que vocês acham, professor? Eu acho, Caio, duas coisas que eu acho que são importantes serem destacadas, né? Acontece com a bandeira da reforma política uma coisa muito parecida que acontece com a bandeira da reforma tributária, né? Toda vez que nós saímos de um processo eleitoral, ou melhor, durante o processo eleitoral, essas duas questões são colocadas em debate, em discussão, e elas acabam depois refluindo, ou seja, essas discussões não avançam. Por que a reforma tributária não avança? Você fazer uma reforma tributária vai mexer com interesses de vários setores da sociedade. E é muito difícil você colocar esses setores em torno de uma mesa para negociar e esses setores abrirem mão de alguma coisa. Na questão da reforma política acontece uma coisa muito parecida, porque você tem um sistema político que ele elege uma parcela de pessoas que se candidata, e essas pessoas, elas obviamente, elas têm como uma das suas perspectivas a manutenção dos seus mandatos. E é muito difícil você achar que pessoas que estão nessa condição vão fazer uma reforma política efetiva do ponto de vista do interesse da sociedade como um todo, né? Então, quais são os pontos espinhosos numa reforma política nesse debate? Financiamento de campanha, fim da reeleição, por exemplo. E aí você falou uma coisa que é fundamental. Se a sociedade não se envolver com esse debate, se a sociedade não se envolver com essa questão, a reforma política que nos interessa, ela não sai. E aí o meu receio é que, como as pessoas elas ficam muito descrentes da política, a primeira reação delas é se afastar da política. Como está acontecendo já. Isso, e eu tenho uma briga muito séria contra isso, porque é justamente a indiferença nossa em relação à atividade política é que fortalece aqueles que usam a política como um balcão de negócio, aqueles que usam o âmbito público para resolver seus interesses privados. Nós precisamos estar próximos da política para fiscalizar, para saber se aquela pessoa que a gente destinou o voto, se ela está cumprindo os compromissos, se ela está fazendo aquilo que ela se comprometeu. Entendeu? Só para aproveitar esse gancho, né, professor, como que é possível hoje na verdade, né, fazer a população ela participar? Porque hoje a gente tem várias ferramentas que possam, no caso, estar dinamizando essa informação, né? Ela pode estar participando, ela pode estar se mobilizando, ela pode estar se informando. Na questão da reforma política, devem ter outros. Eu conheço um movimento que está bem organizado, que é a Reforma Política Democrática, que é um movimento puxado pela CNBB e a OAB. E o fim da reeleição, que é uma das pautas, o que você acha? Eu não acho que todo gestor que vá para a reeleição é porque ele simplesmente quer se manter no poder, né? Eu acho 4 anos é pouco tempo para fazer um trabalho realmente efetivo no executivo, principalmente. Mas se você... E é óbvio que isso é mal usado. Então, assim, eu uso a máquina para me reeleger, Mas o contrário também pode ser, né? Eu faço um trabalho bom e ele precisa ter continuidade. Hoje, o governante, ele pode ficar por 8 anos, caso ele seja reeleito.
O que era, né, para favorecer a continuidade, né, de alguns projetos, né, que esse prefeito, que esse governante ele tenha feito, acabou fortalecendo a barganha, fortalecendo a disputa do poder pelo poder, e aí vai. Então, hoje há uma proposta, né, no Congresso de acabar a reeleição, né, e instituir um mandato de 5 anos. Professor, 5 anos, será que é ideal? Não, 2 mandatos é muito, né? Em 4 anos é pouco, vamos aumentar para cima. Eu acho que isso é perfumaria, tá? Até pelo seguinte, vários países você tem reeleição e nem por isso a máquina é usada de forma descarada, escancarada como aqui. Mesmo que você acabe com a reeleição e ponha mandato de 5 anos, nada impede que o político use a máquina para eleger seu sucessor. Então, ou seja, o problema não é esse. O problema é quais mecanismos que a sociedade tem para impedir que a máquina seja usada como para favorecer ou a própria candidatura de quem quer se reeleger ou a candidatura do seu sucessor, daquele que quer ser o apadrinhado político. Muitas vezes em algumas câmaras municipais a pessoa está lá no 10º mandato, são 40 anos exercendo o mandato, entendeu? Olha os riscos que a pessoa já tem, entendeu? E não tem mais aquela vibração, as ideias são outras, elas não são mais atuais. Já foi mastigado, engolido, devorado pelo sistema, ele é parte ali, é como se fosse um utensílio, um móvel. Né? O Marcelo Pupo está perguntando o seguinte: apoiar a reforma com instituições aparelhadas pelo PT, PSDB, PMDB não é um risco? São as instituições que nos representam. Mas se apoiar só, o que é o apoiar? Eu não quero apoiar, eu quero intervir. Exatamente. Se eu quero intervir, é que eu quero justamente que a reforma política ela não saia ao molde, ao interesse. Como eles. Exatamente. Por isso que a sociedade tem que participar. Eu acho que essa é a função desse debate aqui, nesse esclarecimento, até para provocar a população a participar do tema, né? a estar mais participante, a estar mais engajada, porque a parte mais divertida, a parte legal é ir para a rua. Eu acho legal, acho que tem que ir mesmo, mas o acompanhar, o discutir, o procurar a informação sobre o tema é de suma importância, né? Senão a gente vai ficar realmente refém dos arquitetos dessa reforma política, e é isso que a gente está discutindo aqui. E a participação política, cara, ela não pode se resumir àquele exercício que a pessoa faz de 2 em 2 anos, que é se dirigir a uma sessão eleitoral e votar. Né? E daí depois de 2 meses você perguntar para a pessoa em quem que você votou e a pessoa não lembra mais, né? Nós precisamos ter uma outra relação com da política, é aquilo que eu falei no começo, né? Não adianta a gente ficar reclamando, a política não presta, o político não presta. Não, quanto mais a gente se afasta da política, maior é o espaço para que esse tipo de político prolifere. E é engraçado isso, porque assim, as pessoas não chegaram lá à toa, elas foram votadas para estarem lá. Sim. Então, independente de partido, eles são os nossos representantes eleitos. É o nosso reflexo. Isso, Então, é muito engraçado falar, ninguém presta ou não confia, mas a gente, na democracia, a gente tem que respeitar os mais votados, eles estão lá. Porque ou votou e colocou ele lá, ou então não votou e ficou esperando alguma coisa acontecer, o que é pior. O que a gente pode fazer para ajudar? É passar informação. Um dos temas que toda eleição ele ocorre é com relação às urnas eletrônicas, né? Antes de responder essa pergunta, eu queria cumprimentar e trazer para a mesa, mesmo para falar um tchau, talvez, o nosso amigo Romildo Cabelo, que acabou de chegar de São Paulo agora. O Romildo, né, como eu disse há pouco, ele é vice-presidente do PV, está como chefe de gabinete lá da Secretaria do Turismo do Estado de São Paulo e tem uma história aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Queria que você fizesse só uma saudação. Boa noite aos internautas, cumprimentar aqui o professor Afonso Pola, Bianca, Caio, cumprimentar todos os internautas aqui. Muito bom estar com vocês, desculpa o atraso, mas antes tarde do que mais tarde, né? Bom, já vou aproveitar e mandar para vocês a pergunta já. Essa discussão, ela acontece desde o início das urnas eletrônicas, sempre se desconfiou
sempre se levantou essa dúvida, né? Até porque tem um fato histórico aí, mesmo na apuração de cédula, um caso famoso que foi a eleição no Rio de Janeiro do Brizola, né, que, o processamento das informações dava um outro vencedor, ele entrou com recurso e virou, e ele era de fato governador eleito. Envolvia um instituto de pesquisa e uma rede de televisão muito importante, inclusive. Sim, e o serviço do governo de processamento de dados e tudo mais. Com a urna eletrônica, também sempre houve essa dúvida, né, se ela era confiável ou não. Isso se tentou resolver com a auditoria das urnas, né, na verdade a auditoria do programa, que os partidos têm o direito de acompanhar o código do programa, mas a única maneira de fato de tirar essa dúvida é a auditoria da urna, que é a impressão do voto, né? Não é para o eleitor levar o voto, não, é para que a urna imprima, caia um voto em papel e se possa fazer a conferência entre o que saiu contabilizado eletronicamente com a soma do voto no papel, né? Por isso que isso é fundamental para que a gente tenha transparência, certeza e ao mesmo tempo não perca o avanço que é ter a urna eletrônica. Num país continental como o nosso, ter uma eleição de presidente da República apurada às 9 horas da noite é extraordinário. Né? Você que está mais no bastidor, né, da política, acompanhando mais de perto isso, qual que é a tendência hoje dessa reforma política numa questão do modelo eleitoral? O que você tem ouvido, o que você enxerga e qual a sua opinião sobre como deve ser? Eu tenho acompanhado muito isso em Brasília, tanto na liderança do Partido Verde, como na federação que nós hoje fazemos parte, com o PSB, com o PPS, para que nós, e aí acompanhando semanalmente, medindo a temperatura, aí, medindo a pulsação do Congresso, para a gente ter uma ideia de o que vai acontecer. Existem várias correntes, né? Duas aí que me parece que não vai prevalecer, que é o voto distrital para cidades com mais de 200 mil eleitores. Que é uma emenda do senador José Serra. Não me parece que vá prosperar, principalmente na Câmara. Ela pode até ser aprovada no Senado, mas não me parece que ela consiga aprovação na Câmara, pelo seguinte motivo: o senador está muito distante dos vereadores, dos próprios deputados, na sua eleição. Mas os deputados não, eles têm uma necessidade eleitoral e uma proximidade muito grande com vereadores, e essa mudança na regra do jogo abalará o modelo. Então a grande maioria vai ser contra, então eu não acredito que prospere. Do mesmo modo que tanto o puro, né, quanto o misto? O misto pode ser que aconteça, mas eu particularmente as avaliações é que não é muito provável que avance. Tá? E nem com um universo eleitoral mínimo de 200 mil. Não, em modelo nenhum. Pode subir esse teto bastante, inclusive. O distritão, que é o modelo pior de todos, que elege os mais votados, independente da de legenda, partido, né? É o pior de todos porque ele na prática acaba os partidos políticos, né? Você passa a ser um sistema de personalidades e não de grupos políticos, de formação de ideias, né? Também, apesar do interesse do PMDB, não parece que prospera. É um exemplo onde PT e PSDB votam juntos contra esta ideia, né? Contra esta ideia. Em resumo, muito provável que nós tenhamos sim o fim da coligação de vereador e não vai ter o distritão, e também acho que não tem o voto distrital. E agora para as considerações finais, por ordem das mais bonitas para os mais feios, então acaba comigo, tá bom? E aí vocês discutem... Vai ter um empate. A gente faz um jogral aqui porque deu empate, os mais feios aqui, né? Bom, eu só quero agradecer o convite, a oportunidade de parabenizar o Caio Cunha pela iniciativa de promover, agradecer o Romildo por todos os ensinamentos que ele vai trazendo para mim aí no meio da gestão pública, agradecer o professor, que eu acho que a gente tem um monte de ideia para trocar ainda, que tem que... essa conversa vai longe, hein, professor? Com certeza. E esperar que a gente tenha outras oportunidades de trazer ideias assim. É bem gostoso poder trazer essas questões em pauta de forma tão aberta e tão livre, né? E a internet proporciona isso pra gente. Verdade.
tirando a palavra em verdade? Não, pode ir, Romildo. Bom, queria agradecer a oportunidade. Lamentável eu ter perdido aqui essa noite aqui. Certamente foi muito agradável o debate, a inteligência, a riqueza de vocês. Que se repita outras vezes, né, o Twitchcam, e principalmente a coragem do diálogo, né? Você falava um pouco aqui dos conselhos, mas muito se fala de política, de democracia, mas ainda há muita imposição de microditadores, né? Pessoas que querem, na verdade, ser eleito rei, não prefeito, governo, né? Então, ele, na verdade, acha que ele foi eleito rei e que a partir dali 4 anos de ditadura. E não é assim. O modelo é outro, é um modelo democrático, né? Onde nós temos que aperfeiçoar. Né? Acho que esse é o nosso desafio aí, de encontrar este novo modelo, de aliar uma estabilidade democrática com uma participação responsável, né? Que a internet nos possibilita em parte isso, essa participação, mas a responsabilidade de cada um. Parabéns de novo, e se eu não estiver aqui na próxima, eu vou assistir o próximo Twitchcam de vocês. Bom, cara, eu agradeço o convite. Concordo com o Romildo, que eu acho que o modelo de democracia ele vai se aperfeiçoando e se aprofundando, e que, obviamente, com a revolução da comunicação propiciada pela internet, nós estamos revisitando vários conceitos, né? E nós estamos começando a aprender a conviver com coisas que nós não compreendemos direito. Quando estouraram as manifestações em junho de 2013, eu falava muito sobre isso. Nós estamos diante de um negócio que nós não compreendemos ainda. Agora é fundamental que a sociedade ela encare a política como uma coisa indispensável, como uma coisa necessária à democracia, e tanto quanto a política, os partidos enquanto instituições, eles também são indispensáveis. O que a gente precisa é fazer com que o sistema político seja aperfeiçoado, melhore, e que a sociedade tenha mais mecanismos de controle e de regulação dessas relações. Bom, eu queria agradecer do fundo do coração, porque todos atenderam o convite prontamente. Talvez essa tenha sido a Twitchcam mais fácil para mim, porque eu falei menos, né, nós já no mandato, nós fizemos já 4 na Twitchcam, né, com temas diferentes, e essa ter a oportunidade de ter o professor, de ter a Bianca, de ter o Romildo, que já participou de uma, só me privilegia, né? Então eu quero agradecer a todos vocês por esse privilégio de estar compartilhando esse tema, né, com vocês. Eu acredito que tem que participar, não tem jeito, e esse talvez tenha sido uma melhor forma que a gente encontrou de estar democratizando essa informação, de estar provocando os internautas, as pessoas que estão conectadas aqui. Bom, mais uma vez, obrigado a todos vocês. Pessoal, muito obrigado e um grande abraço, e vamos continuar avançando, vamos para cima. Um abraço, até mais. Obrigado.